Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a diversidade e evolução das plantas. Lembrando que o que nós chamamos de plantas modernamente é aquele grupo monofilético que inclui os organismos fotossintetizantes verdes e as algas vermelhas. Nós já vimos nessa grande árvore da vida que existe este clado aqui, que é monofilético, incluindo algas vermelhas e diversos organismos verdes, além das glaucófitas. Então esse seria o grupo que hoje é considerado como sendo de plantas, e os demais, as algas pardas, as euglenas, as criptófitas, os dinoflagelados, também são fotossintetizantes, mas são organismos de outros clados, portanto não podem ser chamados de plantas. Vamos lembrar também que plantas são aqueles organismos que derivam de uma endossimbiose primária, ou seja, um organismo procarioto, uma cianobactéria, foi engolfado por um eucarioto e passou a constituir o cloroplasto, o plastídio desse eucarioto fotossintetizante. Então isso é o que a gente chama de endossimbiose primária, e aqui estão os representantes do que chamamos de plantas, As plantas verdes, as glaucófitas e as algas vermelhas. Já a endossimbiose secundária, que ocorreu depois, foi resultado de um desses organismos ter sido engolfado por um outro eucarioto, e aí nós passamos a ter plastídeos diferentes, com mais camadas de membranas, com outras estruturas, numa endossimbiose secundária. Lembrando também que se a gente analisa uma filogenia do DNA dos cloroplastos, a gente percebe que os cloroplastos, das plantas verdes, eles são irmãos das cianobactérias, E as demais bactérias e até outros organismos saem em clados diferentes. Ou seja, a gente tem certeza, com os métodos de hoje, que os cloroplastos verdes, eles têm um ancestral comum com as cianobactérias, Então faz bastante sentido entender bem as cianobactérias para conhecer os cloroplastos. Então, vamos nos detalhar agora nesse grupo que se trata das plantas de hoje, que é também referido como arqueplastida. O que isso quer dizer, esse nome estranho? Arque vem de arqueos, antigo, e plastida é plastídeos. Então, os primeiros plastídeos, que incluem as glaucófitas, glauco quer dizer branco, seriam algas, plantas brancas, as rodófitas, que são as algas vermelhas, e as plantas verdes, referidas muitas vezes como viridiplante, que seriam as plantas realmente verdes. Olhando aqui para o grupo das glaucófitas, a gente vai perceber que elas não têm muita importância na natureza, nem na diversidade. São microalgas de água doce, é um grupo bem pequenininho, só tem 13 a 15 espécies no mundo, e elas têm um plastídio um pouco diferente, que é chamado de cianela. Cianela porque ele tem uma membrana ao seu redor, que é de um peptidoglicano, uma mistura de açúcares e proteínas. É muito parecida com as cianelas que existem em outros protistas, mas a ideia que se tem é que isso seria um resíduo do fagossomo que engolfou a cianobactéria. Então, é um grupo que existe, está bem constituído, é monofilético, mas não tem grande importância nem ecológica, nem sistemática. Aí nós falamos das algas vermelhas. Essas sim são muito importantes em muitos aspectos, são organismos muito bonitos, às vezes muito grandes, muito importantes nos mares, e eles se caracterizam por possuir como pigmentos a clorofila A, os carotenoides, que são pigmentos alaranjados, mas tipicamente as ficobiliproteínas, Então, fico quer dizer alga, bili, proteína tem a ver com aquelas proteínas que nós temos no fígado, Então são proteínas que têm cor. E aí o destaque é para a aloficocianina, a ficocianina e a ficoeritrina. Esses organismos,
Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas a maioria é de organismos pluricelulares. Eles têm uma reserva particular que é chamado amido das florídeas. Não é um amido comum, é um polissacarídeo diferente. Também uma outra característica exclusiva desse grupo é a presença de uma parede celular que tem celulose, mas que tem as galactanas sulfatadas. Essas galactanas sulfatadas, elas são conhecidas mais popularmente como agar, né, que faz aquele gel, faz aquelas balas, ou meio de cultura para bactérias, né? E as carragenanas. Então, essas substâncias são muito importantes economicamente. O ciclo de vida dessas plantas, ele pode ser bi ou trifásico, quer dizer, ele tem 2 ou até 3 gerações, a gente vai ver melhor. E uma outra característica importante é não possuir flagelo, né? Então você não tem nenhuma fase que tenha flagelo, você não tem gameta com flagelo, que é uma coisa diferente da maioria das plantas. As algas vermelhas são muito diversas, né? São um grupo grande, entre 6.000 e 7.000 espécies, e a imensa maioria é marinha. Existem poucos grupos, né? Por exemplo, esse aqui, Batrachospermum, que é de água doce. Esse nome é interessante, Batrachospermum, né? Como se fosse ova de sapo, né? Porque ela tem esse aspecto e ela acaba ficando com algumas bolhas de ar no seu interior. Então, quando você olha na água, parece um filamento com ovos de sapo. Então, existem organismos unicelulares, organismos filamentosos, né, que tem uma fileira de células só. Essas células têm uma comunicação, as pit connections, e outros são multicelulares até macroscópicos, foliosos, né, assim, volumosos, né, tem talos foliosos. Uma coisa importante é que o cloroplasto, né, o plastídio, melhor dizendo, o plastídio das rodófitas, ele tem 2 membranas e ele tem um conjunto de lamelas simplificado e com partículas que são chamadas de ficobilissomos, né? Ficobilissomos. Então, são partículas de ficobilina. Então, os pigmentos estão organizados nessas partículas e é aí que reside a capacidade de captar luz para a fotossíntese. Eu quero lembrar para vocês no que consiste a alternância de gerações. Então vamos lembrar de um ciclo de vida em que eu tenho um organismo em 2 fases, por exemplo, uma fase esporofítica, em que o organismo é diploide, ele tem número cromossômico duplo. Esse organismo vai ter um conjunto de células que sofre meiose, portanto uma divisão reducional. Essa meiose gera esporos. Esses esporos, né, normalmente em 4, né, porque resultantes de uma célula que dividiu em meiose, né, então normalmente até tem uma marca trilete, né, porque imagina um tetraedro, então eles têm número cromossômico N. Esse esporo germina, dando origem a um outro organismo de vida livre, que é um gametófito. Esse gametófito, por sua vez, produz gametas, que podem ter flagelos ou não, eles podem ser flagelados ou não, né? Eles se fundem e dão origem a um zigoto, que é 2N novamente, regenerando o esporófito. Então, esse é um ciclo genérico com uma meiose espórica, né? Em que você tem a meiose formando esporos haploides. Agora, vamos ver como é o ciclo de uma alga vermelha. Então, aqui nós temos 2 figuras representando isso. É um pouco mais complicado. Esse ciclo, ele é chamado tetrasporofítico, né? Ele é um ciclo diferente, porque eu vou ter um organismo, por exemplo, um gametófito, um organismo masculino aqui. Então, esse gametófito dá origem a gametas masculinos, eles não têm flagelo. Esses gametas masculinos vão fecundar um gameta feminino que está numa planta feminina, num gametófito feminino, dando origem a um organismo, né? Não é bem um organismo de vida livre, mas a um corpo que é chamado carpoesporófito. Esse carpoesporófito é 2N. Ele produz esporos, portanto, por mitose. E esses esporos
vão dar origem a um outro organismo, também 2N, que é o tetrasporófito. Esse tetrasporófito, aí sim, vai sofrer meiose, né, uma divisão reducional, dando origem a esporos. Esses esporos é que vão dar origem aos gametófitos masculinos e femininos. Então, é uma coisa diferente, porque você tem essa fase tetrasporofítica, você tem esse carposporófito, é diferente das outras plantas. E aqui a gente tem fotos reais, muito bonitas, da policifônia, que é também uma alga vermelha, e a gente vê aqui o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino produziu esporos que vieram a fecundar arquegônios aqui na planta feminina, dando origem a uma massa que é 2N do carposporófito. Esse carposporófito vai formar esporângios que vão dar origem a esporos que geram o tetrasporófito. E no tetrasporófito a gente vai ter a meiose, que a figura não está grande o suficiente para a gente ver, mas aqui de pertinho eu vejo, que tem 4 núcleos já divididos aqui, e esses 4 núcleos dão origem aos tetrásporos, né, que estão aqui aparecendo com uma marca trilete que eu mencionei para vocês. Então esse é o ciclo de vida típico das rodófitas. Bom, as rodófitas têm muita importância econômica, principalmente na Ásia, mas também cada vez mais no mundo todo e no Brasil. Elas foram primeiro utilizadas na alimentação, então na Ásia é muito desenvolvido, especialmente no Japão, o cultivo de algas vermelhas, principalmente da nori. A nori vai ser a alga vermelha que a gente vai usar para fazer sushi. Ó, eles fazem aquelas lâminas achatadas secas, aqui elas estão frescas sendo colhidas e depois elas são enroladas aí ao redor do arroz. Também hoje já tem bastante produção de algas para a produção de pigmentos. Aqui, por exemplo, é uma fazenda em Israel em que esses tubos têm água do mar e as microalgas são cultivadas e é extraído, por exemplo, o ômega 3, que é um complemento alimentar hoje muito importante, e aqui nós temos exemplos na África de cultivos menos tecnológicos que esses do Japão e de Israel. Agora, vamos falar sobre o outro clado que faz parte desse grupo das Archaeoplastida, né? Seriam as viridiplantae, ou seja, as plantas verdes, que incluem as clorofícias, as carofícias e as plantas terrestres. É esse ramo que a gente vê aqui, esse clado, né? Então, que inclui algumas coisas chamadas de algas e esse grupo muito importante para nós, que são as plantas terrestres. Então, esse grupo, ele tem algumas sinapomorfias importantes, por exemplo, a presença da clorofila A, o amido dentro dos cloroplastos, os cloroplastos com uma ultraestrutura característica, né, possuindo tilacoides. Esses tilacoides são aqueles sacos empilhados, né, formando grana. É muito comum a gente ter os gametas biflagelados, então a condição basal é ter gameta biflagelado, a parede tem celulose, e aí tem uma diversidade muito grande de organismos, tanto unicelulares quanto pluricelulares. Outros pigmentos presentes, por exemplo, são os carotenoides e a clorofila B. O ciclo de vida, ele pode ser mono ou bifásico. Então vamos ver essa diversidade. Como eu disse, é uma diversidade muito grande. Vamos começar falando das algas verdes. As algas verdes são organismos, claro, eucarióticos. Eles podem ser unicelulares, coloniais, pluricelulares, até multinucleados. Às vezes são muito bonitos, né? Tem um exemplo unicelular, aqui uma colônia, aqui é filamentoso, e aqui a gente tem organismos multicelulares. Tipicamente elas têm clorofila A e B,
carotenoides e também outros pigmentos chamados xantofilas. E existem alguns até que são saprófitas, né, que se alimentam de matéria orgânica morta ou de simplesmente nutrientes na água. Os ambientes são o aquático, principalmente o marinho, mas tem bastante de água doce, alguns terrestres, alguns crescem até dentro do gelo e da neve. E existe a simbiose muito importante com fungos, que dá origem a organismos que a gente conhece como líquens. As algas verdes são muito diversas, são cerca de 8.000 espécies em todo tipo de ambiente, aquático, marinho, água doce. E aí, como eu disse, unicelulares, coloniais, filamentosos, né, que a gente tem filamentos uniceriados. Aqui a gente também tem colônias mais simples, né, que tem uma matriz comum, mas os organismos vivem agregados. Outros organismos podem ter formas mais complexas, né, como essa caulerpa ou essa acetabulária. Também podemos ter organismos terrestres, aqui vocês veem árvores cobertas com essa penugem laranja, que a gente olha a olho nu, ainda vê uns filamentinhos assim, parecem um algodãozinho, mas que ao microscópio são algas filamentosas e que têm o cloroplasto aí muito alaranjado com um grande acúmulo de caroteno. Interessante perceber que alguns desses organismos, eles têm uma forma da qual a gente não falou antes. São os chamados cenócitos ou sensícios, mas eu prefiro cenócito. É uma grande massa celular multinucleada com um citoplasma único gigante. Então esse organismo aqui, que é o códion, né, são algas que podem ser bem grandes, elas vão ter uma parede celular comum e tudo isso aqui vai ser um citoplasma contínuo e você tem aqui, ó, os cloroplastos dispersos, com muitos núcleos dispersos e navegando aí mais ou menos livremente. É uma forma de vida diferente. As algas verdes também têm importância econômica, seja na alimentação humana, direta ou como suplementos alimentares. Aqui a gente vê cultivos de monostroma. Eu já provei uns biscoitos dessas plantas, não eram especialmente bons, mas são muito nutritivos. Também existem algas que são usadas para fazer complementos, né? Por exemplo, clorela, hematococcus, especialmente importante para a gente ver pigmentos como a astaxantina. Também são extraídos antibióticos. Essas microalgas também servem como ração, principalmente para peixes, mas também para animais maiores. E hoje, modernamente, elas estão sendo estudadas, estão se mostrando viáveis para fazer biocombustíveis, principalmente Botriococcus e do Naliella, porque eles têm teores de óleo muito altos, então se prestam a fazer biodiesel. Também muito importante lembrar, ecologicamente, as algas verdes vivem numa associação, podem viver numa associação com fungos. São chamados fungos liquenizados, né? São organismos que formam talos. Esses talos são mistos de hifas de fungo com células de alga verde, embora exista também associação com cianobactérias em alguns casos, mas o que a gente vê é um conjunto de hifas, né? Então a gente vê macroscopicamente esses líquens, mas ao microscópio é um conjunto de hifas e essas hifas envolvem células aqui de alga verde, né? Então a gente pode perceber, olha, aqui a alga verde envolvida por hifas de fungo. Ao microscópio eletrônico, a gente percebe bem essa integração aqui perfeita, formando um organismo muito diferente, né? Um organismo misto, que tem essas aparências que a gente vê aqui. Esses líquens, né? Eles se reproduzem por esporos. Esses esporos aparecem em estruturas chamadas apotécios, são essas estruturas que estão aqui. Então, esses esporos de fungo podem se espalhar
mas a reprodução vai depender de encontrar na natureza a alga certa. Ou eles podem se reproduzir por sorédios. Sorédios são esses grãozinhos que a gente vê aqui. Esses sorédios já são uma massa de algas com hifas associadas. E isso aqui se espalha com o vento ou a água colonizando outros ambientes. Vale lembrar que, ecologicamente, os líquens são muito importantes na colonização de novos ambientes, na colonização de rochas, na formação dos solos. A gente sabe que existem os ácidos liquênicos e esses ácidos atacam rochas novas, desagregam a rocha mecanicamente e esse ataque promove a formação de solo. Então, por exemplo, em ilhas que foram recém-formadas pelo vulcanismo, alguns dos primeiros organismos a se instalar são os líquens e eles começam a produzir matéria orgânica e, ao mesmo tempo, formar solo. Agora vamos falar um pouco das carofícias. As carofícias podem ser incluídas como algas verdes também. Elas são 3.400 a 6.000 espécies, dependendo do autor. Elas são coloniais, claro, eucarióticas, podem ser pluricelulares, podem ser cenocíticas, aquele tipo multinucleada que eu falei. Elas têm clorofila A e B, carotenoides, xantofilas, e elas são tipicamente de ambiente aquático, tanto marinho quanto de água doce. Então aqui a gente tem exemplos unicelulares, essas desmídias muito lindas, muito bonitas ao microscópio, esses exemplos cenocíticos, por exemplo, Nitella, cara, que podem formar grandes bancos subaquáticos, e aqui colioquete, que é colonial, e que é um grupo que a gente vai falar mais, que é um grupo muito importante para a origem das plantas terrestres. Bom, essas carofícias, elas têm uma característica interessante, que é possuir um envoltório estéril ao redor dos esporos, E às vezes esses esporos permanecem lá muito tempo. Então, isso sempre foi destacado nos estudos, porque é muito diferente das demais algas verdes, Então você tem um conjunto de células que envolve essa massa fértil que está aqui. Também nós vamos ter nessas estruturas a formação, às vezes, de gametófitos que são retidos, e aí você vai ter oogônios, e esses oogônios vão ser fecundados por anterídeos, dando origem a zigotos. Esses zigotos formam embriões, e esses embriões podem ser o que se chama matrotróficos, quer dizer que são alimentados, que crescem na planta mãe. Então, há muito tempo já tinha desconfiança que essas plantas seriam as ancestrais das plantas terrestres, porque compartilhavam essas características que eu destaquei. Hoje, numa visão mais moderna de evolução, a gente percebe que elas não foram as ancestrais, mas que elas tiveram um ancestral comum com as plantas terrestres. Características importantes, como esse envoltório estéril ao redor dos esporos, o embrião matrotrófico, a presença da esporopolenina, que é uma substância bastante impermeável, bastante resistente à dessecação ao redor dos zigotos, a presença de um ciclo de vida haplobionte-aplonte, a presença de crescimento apical, o talo com tecido verdadeiro, com parênquima, e a oogamia, a presença desses gametas assimétricos, tudo isso sempre chamou atenção e essas plantas sempre foram sugeridas como ancestrais das plantas terrestres. Quero destacar aqui algumas diferenças entre as carofícias e as clorofícias, ou seja, as demais algas verdes. As outras algas verdes, elas têm células flageladas simétricas, enquanto que nas carofícias são assimétricas. A enzima que digere o glicolato é uma desidrogenase nas algas verdes, aqui ela é uma oxidase
nas carofícias. Então a gente vê que são mesmo grupos diferentes, até com vias bioquímicas diferentes. A organização dos flagelos dentro da célula, ela é com microtúbulos cruciados, no caso das clorofícias sensu estrito, né, das demais algas verdes, enquanto que aqui é uma banda só, bem grande, de microtúbulos. Existe uma diferença muito importante na divisão celular. As demais algas verdes se dividem com uma organela chamada ficoplasto. Então forma-se um fuso mitótico e ele é paralelo à parede que se forma e ele se dissolve no final. Isso é muito diferente do fragmoplasto, que é essa organela que se forma com uma série de vesículas organizadas aqui entre as duas células filhas e que vai produzir a placa celular. Então, isso aqui é uma característica muito diferente, é uma organização muito diferente. É muito pouco provável que isso tenha sido inventado mais de uma vez na história da evolução. E esse padrão aqui é o padrão que a gente encontra nas plantas terrestres. As fibrilas de celulose também são diferentes nos dois grupos. Então, olhando para esse cladograma das algas verdes, senso amplo, o que a gente percebe? Que existe um clado aqui que reúne a imensa maioria das algas verdes e um outro clado, olha, que reúne as plantas terrestres e as carofícias, essas que eu tive explicando agora. Então, todas essas aqui são consideradas carofícias e seriam grupos próximos das plantas terrestres, sendo que Coleoquetales, né, as Coleoquetophyce e Zygnematomyce, a gente ainda não tem uma solução boa, mas eles seriam o grupo irmão das plantas terrestres. Em síntese, um ancestral eucarioto teve uma endossimbiose com cianobactérias. Houve diversificação. Esse ancestral provavelmente devia ser um ser unicelular, mas biflagelado. Então, as Archaeoplastida ou Primoplante são organismos que incluem as glaucófitas, as rodófitas, as clorófitas, sensu lato, né, sensu amplo, incluindo as cariofícias. As cariofícias, com certeza, tiveram um ancestral comum com as plantas terrestres. Então, aqui estão as plantas terrestres, aqui estão as cariofícias. Aqui estão os grupos que a gente vai ver adiante, aquilo que era chamado de briófitas, que na verdade são vários clados, as pteridófitas, que também são mais de um clado, e aí as plantas com sementes. A gente desconfia, a gente tem evidências que as Zygnematales ou Zygnematophyce, as Coleoquetales, são um grupo irmão das plantas terrestres, mas essa politomia não está bem resolvida ainda. Então aqui tem uma figura que expressa tudo que eu acabei de mostrar. É uma figura divertida, em que mostra que as carofícias são aqui grupo irmão das demais plantas terrestres. E nas próximas aulas a gente vai explorar um pouco dessa diversidade. Até a próxima.